Calma que eu não tô aqui pra te vender nada. Na verdade, se você não precisa fazer um upgrade no seu PC, ou se você não precisa montar um PC agora, se você quer ver isso aqui só pra acompanhar os preços do hardware, esse é um bom vídeo. Vou mostrar pra vocês se vale a pena ou não e como é que tá oscilando aqui a questão dos preços de hardware. Travou, tela azul, vírus, arquivo que sumiu. Essa é a coisa que assombra quem tem um pequeno negócio. E muita gente pensa, eu sou MEI, ninguém vai me atacar. É justamente o contrário. Pequenas empresas são os alvos preferidos porque quase nunca tem alguém cuidando da TI. Eu já vi de perto gente perdendo dados, tomando golpe, e até o canal já teve dor de cabeça com isso no passado. E é por isso que eu uso o Kaspersky Small Office Security, o KSOS. Ele protege contra vírus, ransomwares, phishing e golpes online. E deixa você gerenciar PC, notebook e celular num painel só. Tudo isso sem precisar ser técnico. Ele ainda faz backup automático, criptografa arquivos e tem gerenciador de senhas para a equipe. Tudo com suporte em português. E agora, na Black Friday, ele tá com 40% de desconto. É a maior oferta do ano. Clica aqui no link na descrição e garante o seu KSOS e protege o que mantém o seu negócio de pé. E lembre-se de que segurança não é luxo, é o básico. Eu vou focar em GPU porque eu acho que esse é um momento importante para fazer upgrade de GPU. Eu já trouxe para vocês diversas informações falando sobre por que eu acho que isso é importante agora. Mas eu vou resumir para vocês. A indústria de IA está consumindo memórias e as memórias estão ficando mais caras. Inclusive, se você precisa fazer upgrade de memória DDR5 ou DDR4, aproveite e faça upgrade de memória porque vai subir. E sim, você pode ser o cara do chapéuzinho de papel alumínio falando, não, isso é uma conspiração do mercado, eu não vou... Tudo bem, não tem problema nenhum. Pode vestir o seu chapéu de papel alumínio, é um direito seu. Mas eu tô falando aqui de notícias e de informações, inclusive muitas delas oficiais. A gente tem alguns rumores sobre, por exemplo, aumento de preço de placas de vídeo da AMD, e futuramente pode ter da Nvidia, mas por enquanto já tem rumores de que vai aumentar as placas da AMD, só que a gente já tem informações concretas de que os chips de memória estão subindo de preços. Isso está bem documentado, tem várias matérias falando sobre isso, inclusive declarações oficiais de fabricantes. Então, não, eu não estou inventando para você comprar hardware, muito menos são as lojas e as fabricantes inventando coisas para você vender. Sim, para você fazer o gatinho na inteligência artificial, fazendo coisas absurdas ou todas essas coisas maravilhosas que vocês fazem com IA, isso consome memória e a memória está em escassez. E adivinha o que vai na sua placa de vídeo? Memória. Pois é, meu jovem, vai memória e isso vai encarecer a sua placa de vídeo. Inclusive, a gente tem visto constantes notícias aqui no Videocards falando sobre queda de preço. A mais recente que eu tenho aqui foi a queda de preço da 9060 XT de 16 GB e das placas de vídeo da AMD num todo, né, chegando ali no preço sugerido pelo fabricante, o tal do MSRP. Então, a gente vê 9060 XT, 9070 XT tendo quedas de preço e finalmente chegando no preço que elas deveriam custar. Mas tudo isso, galera, é momentâneo. E se for seguir o que a gente tem aqui de informações, em algum momento esses preços vão subir. Vai ser em janeiro, fevereiro. Quem falar pra você que sabe, tá mentindo. Não tem como saber, porque isso depende do movimento que a AMD vai fazer, os fabricantes vão fazer. Então a gente não tem essa informação precisa. A gente sabe que eventualmente vai subir. Então vamos partir aqui pra parte dos preços, né? Eu peguei aqui os dados do PC Build Wizard, que é uma fonte bem confiável, que tá sempre monitorando os preços lá no Twitter. Ele me deu acesso aqui a uma planilha que tem os preços mais recentes que foram praticados nas placas de vídeo que estão no mercado hoje, para a gente ter uma ideia, e com isso vocês podem usar para saber se a placa está realmente com bom desconto ou não está com bom desconto. E se você está vendo esse vídeo no futuro, para saber se essa placa de vídeo realmente subiu de preço ou não. Quando você estiver vendo uma live, quando você estiver, você pode usar essa investigação aqui como guia para saber se o que você está comprando está num preço bom. Eu também peguei esse palpite aqui da GPU Bipolar, que é outro bot que monitora aí também os preços de GPUs no geral. Comenta aí se ainda está rolando esses preços ou se a coisa descambou. E aqui é bem interessante, né? O GPU Bipolar ele fez o comparativo de várias GPUs até a 9070 e 5070, que eu acho que são razoáveis, né? 5070 Ti. E se você pegar aqui o preço, né? Que ele coloca como ideal, que ele acredita ser ideal, para RTX 5050 seria R$ 1.500, o que eu acho que é ok. A placa tem circulado ali na casa dos 1.500, né? Se a gente pegar aqui da GPU Bipolar e do PC Build Wizard, a 5050 tem oscilado na casa dos R$ 1.700. Então R$ 1.500 seria um bom desconto para ela. RTX 5060, R$ 1.900. R$ 1.900 para 5060 eu acho que é até pouco, é um palpite meio, né, pessimista, porque teve por R$ 1.975 em algumas lives, já teve custando até menos. Então eu diria que R$ 1.800 seria um preço muito bom, R$ 1.700 é excelente, eu acho muito difícil chegar, mas aí seria o preço de uma 5050, só para vocês terem uma noção. Para RTX 5060 Ti de 16 GB, eu também não recomendo muito você comprar de 8 GB, né, ela só é para alguns casos específicos, então a de 16 GB ele colocou R$ 2.800, o que eu acho que é um bom preço, na verdade, né,
16 GB ela tem oscilado em preços mais elevados. Se a gente pegar aqui, ó, na casa dos R$3.000 é o preço que ela normalmente vem sendo vendida. Então R$2.800 é um bom preço, eu diria que 2.700 é excelente, mas 2.800, entre 2.800 e R$3.000. E vocês vão começar a enxergar um padrão nessa investigação aqui. Vocês vão perceber que existe um padrão a ser notado. Enfim, fica aí porque é polêmico. RTX 5070. A 5070 é uma placa que tem sido bem vendida ultimamente e uma placa que está interessante realmente o preço dela. Inclusive teve notícias de preço lá no Videocards dela caindo de preço lá fora, o que tem impactado, mas aqui no Brasil ela constantemente esteve em bons preços, inclusive abaixo do preço sugerido pelo fabricante, o seu preço de lançamento, então nem se fala, né? Ficou no passado. Ele colocou aqui uma palpite para R$3.600. Olha, se a gente pegar aqui, né, os últimos preços praticados, R$3.700 é mais ou menos o preço que ela já vem sendo praticada. Ela já chegou a custar R$3.700, não quer dizer que é o preço regular dela. Normalmente ela fica na casa dos R$4.000 a R$4.100. Então a R$3.700 ela já chegou. R$3.600 eu acho que seria aquela super mega promoção, mas R$3.700 já estaria num preço bem legal para essa placa. E por isso que ela tem vendido muito bem, né? Porque mesmo com os 12 GB, as limitações e tal, ela tem sido uma placa bem vendida porque ela está na casa dos R$3.700 a R$4.000. E aí se você pega, por exemplo, uma 5060 Ti na casa dos 3.200 a 3.400, que ela pode ter sido praticada nesse preço, na verdade a média que ela estava custando, tá bem legal. Então você vê que com desconto ela é uma placa interessante. 5060 Ti por R$5.500. Pegando os últimos preços aqui, R$5.500 ela já atingiu, né? Então ela já chegou a custar esse valor bem recentemente. Então eu diria que é muito plausível esse preço, inclusive um bom preço para se comprar. Acho difícil custar menos que isso, pode ser que custe menos que isso em algumas lives, em promoções pontuais, mas 5.500 é um valor realista para ela. Partindo pro lado da AMD, RX 6600 por R$1.200. Esse aqui eu acho que foi um palpite pessimista, né? Porque na verdade a RX 6600 ela chegou a custar um pouco menos, chegou a custar R$1.099. Tanto que o preço, né, atual dela, o mais recente praticado aqui enquanto a gente grava esse vídeo, foi na casa dos R$1.300. Então R$1.200 é um preço bom, mas não é uma excelente promoção. R$1.300 é o preço que ela já atinge em algumas promoções regulares. Talvez R$1.100 seria um bom preço. RX 7600 por R$1.400. Essa eu acho que por R$1.400 legal, porque o preço dela normalmente na casa dos R$1.500 a R$1.700. Eu já vi até por R$1.800, depende do modelo, depende de condições, mas aqui ela já atingiu recentemente R$1.525. Isso em novembro. Vai anotando aí. RX 9060 XT de 8 GB. O palpite dele aqui foi de R$2.000. R$2.000 para 9060 XT, eu acho que é um bom palpite. Deixa eu ver aqui, 2.100 foi o que custou recentemente. Então R$2.000 eu acho que facilmente atingível este preço, né? Inclusive, lembrando que esse palpite dele foi no começo de novembro, né? E assim, no decorrer de novembro aconteceram promoções que chegaram muito próximo desse preço, ou até menos em alguns casos, como eu vou mostrar para vocês já já. 9060 XT de 16 GB por R$2.600. Eu acho que é um bom preço para ser praticado, né? Uma placa muito boa, e 2.650 ela já chegou, né? Preços recentes ela chegou atingindo. Então R$2.600 eu acho que é um bom preço para atingir, mas dá para custar menos. Não quer dizer que ela vai, mas dá para custar menos. Se for uma hiper promoção, vai ser abaixo dessa média que a gente está vendo. 9070 diminuiu o preço, é uma placa que não era tão interessante assim, mas recentemente ela teve uma queda de preço. R$3.900 foi o palpite que ele deu. E vamos ver aqui onde que ela aparece. 4.200. Então 3.900 eu diria que é um bom palpite, porque é uma placa que não tem tido tantas promoções, mas por R$3.900, levando em consideração que a 5070 R$3.600, ainda vai ser meio difícil convencer a galera a ir para ela. Lembrando que o mercado da AMD é bem menor, então o público conhece menos as placas, né? Então a tendência é que comprem uma placa da Nvidia que seja similar na faixa de performance por conta da popularidade. Mas a 9070 é uma boa placa, inclusive em alguns cenários ela é melhor do que a 5070 e tem mais VRAM. O problema é justamente o preço, né? Você convencer alguém a comprar uma AMD, pessoas que não têm tanto conhecimento, né? Vai falar, ah, mas não conheço muito essa placa, ouvi falar de driver e tal, enquanto que a 5070 tá ali na casa dos 3.600, 3.700. Por último, mas não menos importante nesses palpites, a RX 9070 XT, R$4.400. Eu diria que é muito plausível, inclusive foi bem otimista, já chegou a atingir 4.600, já vi até por menos, e eu diria que é um bom preço para ela, levando em consideração que a 5070 Ti tá com o preço sendo praticado ali na casa dos 5.500, quase R$1.000 de diferença, e vendo os testes que a gente já publicou aqui, a 9070 XT acaba sendo um excelente custo-benefício, provavelmente um dos melhores. Inclusive a gente consegue ver aqui outros modelos que eu acho interessantes, né, que tem preços que foram praticados recentemente, como por exemplo aqui a ARC B580. A B580 chegou a custar R$1.650. Eu diria que ela custando menos do que uma 5050, ela é uma placa interessante. Ela custando a mesma coisa que a 5050, ela é uma placa que dá para você considerar. Ela chegou a custar aqui R$1.650 e a 5050 R$1.700. Uma ARC por R$1.500 eu diria que é uma compra excelente frente a uma 5050. Mas no mesmo preço eu iria de 5050 por conta de todas as oscilações que tem de
performance, do lado da Intel ainda, porém vai de cada um. É bom lembrar que a 5050 só tem 8 GB e a B580 tem 12 GB. Posso falar para vocês? Nos testes recentes ela melhorou e muito. Claro que dependendo do jogo ela ainda vai ter uma performance pior, mas comparando com a 5050 é uma excelente compra. Então por que você está falando que ela tem que ser mais barata e no mesmo preço você não compraria? Porque é uma placa que ela tem menos tempo de mercado e a Intel não é tão conhecida assim. Pelo menos nas GPUs, né? Então eles precisam dar esse desconto do tipo, pô, a gente não é tão popular, então eu vou vender mais barato. Pô, você não falou das placas top, a 5080 e 5090. Então, 5080 e 5090, os preços aqui recentes foi 7.300 e 15.700. A 5090 seria um bom custo-benefício se ela estivesse custando perto dos 10 mil. Mas a gente sabe que a 5090 não é uma placa para ser custo-benefício para jogos, né? Ela é para outras finalidades. Então, assim, pegando os preços recentes, se você realmente precisa de uma 5090, qualquer desconto é um desconto. É que vem com outros agravantes que eu já vou explicar para vocês. A 5080, 7.300, eu diria que a 5080 na casa dos 7, a 6.800 seria interessante, porque a gente tem a 5070 e a 5.500. A diferença é muito grande. E a diferença de performance existe, mas não é tão gigantesca assim. Então, em vários casos, a 5070 faz mais sentido. Alguns modelos de gerações anteriores eu não recomendo, tipo a 7900 XT por R$4.000, não faz sentido nenhum. Você tem uma 9070 por 4.200, você tem o acesso ao FSR 4, 4070 Super por R$4.000 com uma 5070 por 3.700, não faz sentido também, porque você vai pegar uma placa da geração anterior. E tem as placas de entrada também, né, tipo uma 1660 Super por R$1.000 se você tem uma RX 6600 e a 3050 de 6 e de 8 GB, também não se você tem uma 6600 por R$1.300, né. As observações que eu faço são isso, a 7600 XT também acho que não faz sentido, mesmo sendo de 16 GB, não importa se o preço praticado é bom ou não, e a 7700 XT também não. Eu pegaria uma 9060 XT de 16 GB, mas não pegaria ela. Então as placas da geração anterior elas têm feito pouco sentido. Eu falei em relação ao CPU, por que eu não estou tão preocupado com o CPU? O CPU você vai ver promoções, inclusive se você quiser saber a referência de preço, você pode seguir os perfis que eu comentei aqui, mas se você quiser ver esse e outros produtos, você pode virar membro aqui no grupo de promoções, o link está na descrição desse vídeo. Nesse grupo, se você digitar na busca, você vai falar, eu queria comprar, sei lá, um 5500X3D, você pode digitar 5500X3D e na busca você vai poder voltar todo o histórico para saber qual o valor está sendo praticado. É bom lembrar que também são preços à vista. Preço à vista, ele não é o mesmo do parcelado. Mas, se você está procurando promoções parceladas, também tem promoções parceladas. Isso é bem importante. Para a loja não é vantagem, né? A vantagem dela é que ela pega o dinheiro antes, né? Porque, enfim, você vai estar pagando parcelado, mas eles recebem o valor total. Mas eles também não ganham nada a mais por isso. É mais vantagem em vender à vista mesmo. Você ganha e eles ganham também. Então, o Pix e o boletar, né? O antigo dar uma boletada na placa, é bom por conta disso. E mais importante não se apegue nesse valor específico, porque como eu falei para vocês, se você comparar um valor, uma 9070 XT, só um exemplo, né? Pega uma 9070 XT aqui, 4.600, para um preço que falaram para vocês que tem que custar para valer a pena de 4.400, são R$200 de diferença. Se você vai parcelar, eu sei que faz diferença, mas não faz tanto assim, né? Porque vai aumentar o valor das parcelas e enfim. E aí você pega uma promoção aqui da Pichau, por exemplo, e aí sai uma 9070 XT numa promoção regular de live por R$4.400, ou 4.500 que seja, ou de repente 4.600 que seja. Se o preço subiu, ela pode voltar a valores anteriores. E se atente para oscilações do mercado. Eu falei que GPU tá bom de comprar agora, porque o preço tá caindo lá fora e a tendência é de alta. Ai, porque você quer para vender, não precisa comprar. Você não é obrigado a comprar, mas se você quiser ou precisar comprar, este parece um bom momento e, de novo, não é baseado em vozes da minha cabeça. Tampouco cupom. Se você notar, eu não falei que tem nenhum cupom em nenhuma loja específica para você comprar. Você compra onde você quiser, do jeito que você quiser. Se quiser comprar na loja parceira, vai estar aqui na descrição o link, eu recomendo comprar lá. Mas se você não quiser também, não compra. Não é obrigatório, não estou aqui para te enfiar cupom para você vender, para me dar comissão. Muito pelo contrário, eu estou aqui para você economizar. Então, se você quer comprar, precisa comprar, aproveita, porque agora, segundo todas as notícias e informações e não sobre palpites, é o melhor momento. Inclusive, compre memórias. CPU, como eu disse, vai ter promoções, tem os preços de referência que eu vou deixar aí para vocês, mas CPU não tá num momento de alta, tá? Então tem algumas promoções legais, mas tá tendo meio que o ano inteiro porque CPU não tá com uma alta demanda. O problema são memórias e placas de vídeo que levam chips de memória. E você, vai comprar alguma coisa? Comprou alguma coisa? Tá pesquisando valores? Queria só ter uma referência? Deixa aí nos comentários. Diz aí se você comprou, qual o preço, quanto que tá custando quando você tá assistindo esse vídeo agora. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e digam se vocês querem mais vídeos investigativos sobre preços, performance e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.